Você já percebeu que algumas palavras ditas em certos momentos podem mudar tudo? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como o silêncio pode ser a melhor escolha em algumas situações. Olá para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o poder do silêncio e o porquê é melhor se calar em algumas situações. Primeira situação que você deve optar pelo silêncio é quando você não conhece a história completa. Bom, quando você não conhece as duas versões da história das pessoas envolvidas, é melhor você evitar comentários para não gerar mais problemas desnecessários e também evitar fazer julgamentos falaciosos. E escutar mais e falar menos evita mal-entendidos e julgamentos precipitados. Se você assistiu o último vídeo aqui do canal que eu falei sobre o tema da separação e sobre amor líquido, você deve ter percebido que aquele vídeo teve muitas visualizações e muitos comentários. Inclusive, eu nem consegui responder todos os comentários, porque foram muitos de fato. Nesse vídeo, eu fiz uma menção a Ana Book e a separação dela com o José Alvarenga, mas eu me limitei somente a isso. Hora nenhuma naquele vídeo eu fiz juízo de valor sobre eles e também especulei o motivo real da separação. Isso porque não cabe a mim fazer isso e também em respeito ao casal. E ainda sobre esse assunto, ele também utilizou as redes sociais dele para se posicionar sobre a separação. Eu vi em um outro canal que também fez um vídeo comentando sobre a separação dos dois. E aqui, gente, para ser muito sincero com vocês, eu fiquei muito triste pelo fim do relacionamento dos dois. Eu acho que os dois viveram um relacionamento muito maduro para a idade deles e também foram muito parceiros. Eu espero muito que os dois sejam felizes, independentemente se estiverem junto ou não. E agora eu não falo mais sobre esse assunto aqui no canal. E a segunda situação que você deve preferir o silêncio é se você estiver emocionado. Um exemplo aqui é deixar para mandar aquela mensagem eufórica no dia seguinte pelo WhatsApp. Uma pessoa sábia, ela deixa aquela mensagem para o dia seguinte, porque ela sabe que no momento da raiva a gente acaba falando demais, não é verdade? E depois só sobra pra gente o arrependimento. Então aqui a minha sugestão é para você dar um tempo antes de responder algo que você considere importante. Principalmente se você estiver triste, frustrado, magoado ou eufórico. Evite responder no momento, gente, porque depois que você tiver mandado aquela mensagem ali, no calor da emoção, para consertar, às vezes o estrago fica maior ainda. E a terceira situação que você deve preferir o silêncio é quando você estiver com muita raiva. E aqui pode ser tanto durante aquelas discussões amorosas, com um amigo, com familiares ou até mesmo no trabalho. No momento de uma discussão, as coisas escalam muito rápido. Então a melhor coisa a se fazer é respirar fundo e contar até 10 e às vezes virar as costas e ir embora. Isso evita que a discussão se arraste por mais tempo e também evita misturar os assuntos e acabar perdendo o foco do núcleo principal ali da discussão. E quem aí estava discutindo por uma coisa e de repente se perdeu ali no meio da conversa e já estava pegando coisas que aconteceram lá atrás. E a quarta situação que você deve preferir o silêncio é se as suas palavras puderem ofender ou magoar alguém. Tem certos tipos de comentário que a gente nunca deve fazer. Tem coisa, gente, que é melhor você se calar. Uma certa vez, há muitos anos atrás, eu fiz um comentário que eu me arrependi assim amargamente. Eu fiquei com muita vergonha e depois disso, gente, eu aprendi e nunca mais fiz esse tipo de comentário. Eu estava passeando e aí eu avistei uma colega minha de trabalho com um senhor de idade do outro lado da rua. Nós éramos bem jovens, tá, gente? Eu trabalhava numa loja de departamento, todo mundo tinha ali na faixa de 20 e poucos anos. E aí, eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, encontrei essa colega minha lá e falei: ontem eu te vi na rua, acenei para você, mas você não me viu. Você estava passeando com o seu avô. E aí ela, né, deu uma risadinha assim e disse: ele não é o meu avô, ele é o meu namorado. E eu, gente, não sabia aonde que eu ia enfiar a minha cara. Ela não levou a mal, levou numa boa. Porém, se fosse uma outra pessoa, poderia ter ficado magoada com isso. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas fazem alguns comentários, tipo esse que eu fiz lá no passado, né, no auge da minha imaturidade,
e não se preocupam se esse comentário vai magoar o outro. E ainda que aquelas críticas destrutivas ali no calor do momento, às vezes você tá numa roda de amigos e tal, e aí você faz um comentário ali direcionado para uma pessoa específica que no meio daquela roda de amigos deixa aquela pessoa ali numa situação constrangedora. Isso, gente, não ajuda a outra pessoa. Às vezes você fala do corpo da pessoa, às vezes você faz um comentário, assim, de uma coisa mais íntima dela, que ela não gostaria que as outras pessoas que estivessem ali em volta ouvissem. E a dica aqui é pensar antes de falar ou reformular o seu comentário para que ele soe de uma forma mais construtiva. Outra situação que você deve preferir o silêncio é se a sua fala for destruir uma amizade. E aqui eu quero contar um caso para vocês. Eu tinha um grupo de amigas, de 5 amigas. E uma dessas amigas era muito próxima a mim no passado. E nós sempre nos reencontrávamos para colocar o papo em dia e não perder aquele vínculo. Porém, durante um desses reencontros, essa minha amiga foi se mostrando muito reativa e todas as nossas conversas ela levava para o lado pessoal. E não importava qual assunto nós estivéssemos conversando, ela interpretava de forma ideológica e acabava tornando impossível que aquela conversa continuasse fluida e leve. Até que um dia, durante um dos nossos reencontros, de forma deliberada, ela decidiu transformar uma conversa em uma discussão pesada, imprimindo toda a sua visão pessoal ali, cheia de raiva. E aquilo ali, gente, resultou em um climão na mesa, todo mundo foi embora e depois uma ficou comentando com a outra, né, que ela não estava bem, porque não tinha motivo para ela se expressar daquela forma. Depois disso, não sei se ela ficou com vergonha, mas a gente marcou outros encontros. Ela não foi, não respondeu mais as mensagens do grupo. E aí que eu te pergunto, será que vale a pena você perder as suas amizades de longa data apenas por um momento de impulsividade ali, que você não consegue se controlar, não consegue manter a sua fala calma e pacífica, escutando o que as outras pessoas têm para falar? E apesar de eu ter ficado muito triste na época, depois de um tempo eu compreendi que ela não era o tipo de amizade que eu gostaria mais de manter na minha vida. E aí eu também não a procurei mais, e as outras meninas a mesma coisa, e a gente acabou se distanciando. E se você tá curtindo esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, ripar esse vídeo se aparecer essa opção para você e comentar aqui, hashtag rumo aos 40k. Já estamos mais próximo dos 40k e eu tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda pra gente chegar lá bem rápido. E a sexta situação que você deve preferir o silêncio é se o seu silêncio puder salvar um relacionamento. Por exemplo, pequenos desentendimentos poderiam ser evitados apenas se nós ouvíssemos mais. E aqui, gente, eu preciso confessar algo relacionado à minha personalidade para vocês. Nem sempre eu fui essa pessoa calma que fala devagar, pausadamente, como hoje. Eu já fui do tipo que falava rápido, falava alto, não deixava as pessoas falar. E depois de um tempo, eu fui mudando esse comportamento, porque às vezes a situação, gente, era uma coisa assim boba e eu acabava com esse meu jeito, transformando um copo d'água em uma tempestade. Com o passar do tempo, eu também percebi que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Tem coisas, gente, que você não precisa argumentar. O seu silêncio, ele já é um excelente argumento. Sétima situação que você deve preferir o silêncio é quando não solicitaram a sua opinião. Nem sempre precisamos nos posicionar sobre um assunto. Isso não quer dizer que você não tenha a sua opinião formada sobre ele. Eu demorei muito para controlar o meu ego e parar de opinar sobre tudo. Todas as vezes que eu chegava num lugar e às vezes as pessoas estavam ali discutindo alguma coisa, eu logo já queria dar a minha opinião, como se ela fosse assim indispensável naquele momento. E às vezes, gente, a melhor forma de se fazer ouvir é ficando em silêncio. Oitava situação que você deve preferir o silêncio é quando você não tem certeza do que está falando. Evite achismos. Lembra daquela personagem Ofélia que falava, eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Então, você precisa ser igual a Ofélia, apesar de que a Ofélia não era muito inteligente, mas
Aqui você deve levar ao pé da letra o fato de só abrir a boca quando você tiver domínio e conhecimento sobre todos os fatos. Senão você estará apenas repetindo meias verdades. Nesse caso, o silêncio pode ser o ato mais sábio, ao invés de você dar palpites errados. Penúltima situação que você deve preferir o silêncio é quando a sua resposta puder piorar a situação. Aqui eu vou dar um exemplo muito comum nos dias atuais, que são as brigas de trânsito. Às vezes você tá indo ali na sua mão direitinho e vem uma pessoa te dá uma fechada e aí você fica pé da vida, vai lá e xinga aquela pessoa que contra-ataca te xingando mais ainda. E aí começa aquele bate-boca e tem vezes que a situação acaba de um jeito bem feio. Então, gente, nessas horas, você não deve contra-atacar. Eu sei que parece engolir o orgulho, né? E parece também algo injusto, porque às vezes você não tá errado, mas só que às vezes aquela pessoa, ela já saiu de casa mal, caçando alguém para arrumar uma confusão. E aí, se ela encontra você, um outro estressadinho do rolê, o combustível tá jogado ali na fogueira. E às vezes, gente, deixar para lá ou deixar o tempo agir é o melhor a se fazer. Não vale a pena você responder algumas pessoas e prolongar aquela discussão, porque você vai ter que passar mais tempo com aquela pessoa ali que às vezes está amargurada e infeliz. E a última situação que você deve preferir o silêncio é quando você sabe que a outra pessoa não está aberta a ouvir. E aqui eu peguei uma frase que eu achei muito boa, que eu vi no Pinterest, e eu vou ler para vocês. As pessoas não querem ouvir a sua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca. Não adianta você tentar explicar algo que alguém já decidiu que não quer escutar. Às vezes, o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tem muitas pessoas que falam o que querem e não estão abertas ao diálogo, a ouvir o outro. E isso para mim é um grande indício de ignorância. A pessoa que fala tudo o que quer e quando você vai respondê-la, ela não quer ouvir. Todas as vezes que eu me deparo com um tipo de pessoa assim, eu não respondo mais. Eu escuto o que ela tem a falar, mesmo que eu não concorde com uma palavra do que ela falou, eu encerro o assunto ali. Não adianta você querer se desgastar com esse tipo de pessoa, porque não vale a pena. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixe aqui nos comentários qual dessas situações já aconteceu com você. Vamos trocar experiências. Um grande beijo, assista o outro vídeo que vai ficar passando aqui na tela final e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau!